Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. E o vídeo em questão que eu vou falar hoje, ou sobre o tema específico que eu vou abordar, é o poder da influência sobre você refletir a sua influência em diversas pessoas e em diversas idades diferentes. Então, como vocês percebem, os temas que eu vou abordando é um assunto em questão que eu deixo salvo e eu vou expressando a minha opinião conforme eu vou falando e vou contextualizando este vídeo. Então, o resumo, o tema deste vídeo será o poder da influência em diversas pessoas, em diversas idades em questão. E quando eu falo do poder da influência, isso serve para qualquer pessoa em questão, porque toda pessoa influencia a outra diretamente ou indiretamente. Ah, e como é que seria essa influência indireta e direta, professor? Vou explicar para vocês. A influência direta é quando você influencia ou incentiva a pessoa a fazer uma coisa em questão, tanto fazer coisas positivas ou coisas negativas, quando você convida alguém para ir para a igreja, quando você explica e ensina alguma coisa para as pessoas. Esses vídeos em questão que eu estou fazendo são influências diretas e também indiretas em questão de alguns pontos de vista, mas mais voltado para a influência direta, pois eu explico para as pessoas, eu dou contexto para os assuntos, então elas vêm até mim, aprendem o conteúdo e recebem uma certa influência sobre esse conteúdo. Então, esse é o poder da influência que tem em certas coisas, atitudes e até, tirando do contexto nosso em si de influenciar, tudo à nossa volta influencia a gente. Contexto musical, filmes, mídia em contexto geral, propagandas, tudo isso tem um poder de influenciar a gente indireta ou diretamente, beleza? Então, o fundamento indireto agora do ponto de vista de influência, que eu falei o direto. O indireto seria essas mensagens ocultas ou mensagens que a gente não consegue perceber em primeira instância, que é muito usado até por propagandas, por empresas grandes, que usam esse contexto linguístico oculto de mensagens indiretas para, no teu subconsciente, você absorvendo essas mensagens e acabar fazendo o que eles querem, digamos assim. Ai, professor, parece papo de maluco, parece papo de quem faz e fala de teoria de conspiração. Parece, mas infelizmente é real, porque muitas dessas empresas estudam muito a fundo o conceito de psicanálise, psicologia, sobre contextos simbólicos e contextos esotéricos, digamos assim, sobre coloração, sobre símbolos, sobre assuntos que vão indiretamente influenciar você a fazer certas coisas, como por exemplo comprar um produto. Isso é bobeira, mas quem estuda marketing entende muito bem que o contexto simbólico, a imagem do produto que você vende, como você embala isso, como você em si aplica todo o seu contexto de propaganda, faz o produto ser mais valorizado e o mais importante, você comprar esse produto. Por que você está falando isso também, professor? Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas que é a diferença. Tem um panetone que às vezes você vai pagar vintão e tem um panetone que às vezes é duzentão, e a única coisa que muda nos dois em questão é a embalagem em si. Ou às vezes uma garrafa de refri, uma garrafa de bebida. O que muda é a embalagem e a apresentação dele, que vão te chamar atenção, que vão dar esse contexto de luxo em si. Então, já deu para entender como que funciona o conceito de influência indireta e direta nas pessoas, que a todo momento você está recebendo, você querendo ou não. Você recebe influência na infância dos seus pais e parentes, você recebe influência dos programas que seus pais colocavam para você assistir na TV, por exemplo, até Galinha Pitadinha, Patati Patatá, Xuxa, todas essas coisas têm mensagens que vão absorvendo no seu subconsciente. Tanto que é assim, em primeira instância, que você começa a se alfabetizar, porque você recebe a influência externa de ouvir seus pais falando, de assistir o programa de TV, de ver os desenhos, e você começa a assimilar uma coisa com outra. Então, você criança, você vê na TV que ele fala, ah, meu papai, e você olha, papai, entendeu? E começa a fazer essa analogia e absorver isso para você de maneira indireta e também direta juntas. E expliquei um pouquinho como é que funciona esse conceito de influência e por que é tão importante você ser uma pessoa que influencia as outras positivamente ou negativamente. Porque eu vou entrar nesse tópico agora, porque muitas das vezes o que você faz ou o que você deixa de fazer vai sim influenciar muitas pessoas, você querendo ou não. Muitas pessoas acham que são insignificantes, que ninguém repara nas suas atitudes, só que em todo momento, a todo instante, você é notado e visto pelas pessoas que gostam de você e pelas pessoas que não gostam de você.
E é uma coisa que faz total diferença você ter ciência disso, porque você botar muito na ponta do lápis o que você fala, como você fala, o que você faz e o que você deixa de fazer. Ai, professor, mas isso daí não é manipulação? Ai, você não tá filtrando o que você vai falar e deixa de falar? Ai, você não tá perdendo a liberdade por mudar seu ponto de vista? Sim e não. Por quê? Muitas das coisas que, querendo ou não, acontecem na sociedade, principalmente com esse fator de influência, principalmente voltados à política, à religião, a doutrinas, a costumes e hábitos que as pessoas ensinam você, muitas dessas coisas as pessoas manipulam para você acabar comprando, digamos assim, ou acabar aceitando a ideia delas. Então, políticos fazem isso, pessoas que são certos ou têm certos patamares religiosos e certos cargos em doutrinas tanto cristãs, evangélicos, católicos, hindus, budistas e por aí vai, eles têm uma certa relevância ou um certo poder, digamos assim, no local que eles estão, e eles sabem da sua influência, ou o poder de influência que ele tem ou que eles têm em certas pessoas. Então, com isso, eles vão moldar a sua imagem e moldar o que eles vão falar para conseguir atrair mais pessoas, e as pessoas que já são seus fiéis, seus servos, as pessoas que reverenciam eles, para ficarem mais cegos e mais doutrinados por eles. Então, isso é um fator que acontece muito com o quesito religioso, com o quesito político, tanto que você vê esse cenário atual dessa burrice que acontece no nosso país, de visão doutrinária e política, de esquerda e de direita, e blá 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 blá, tanto que as pessoas não entendem porcaria nenhuma de como era para funcionar o contexto de esquerda e de direita. Porque quando a gente se remete ao termo até política, que não era nem para entrar nesse assunto nesse vídeo, mas querendo ou não eu tenho que falar e linkar, porque as pessoas entendem hoje em dia política, esquerda Lula, direita Bolsonaro. Esse é o resumo da ópera. Porém, não tem nada a ver uma coisa com outra, ou uma certa visão de como surgiu essas duas linhas de visões políticas e doutrinárias, digamos assim. Então, não vou entrar em detalhes sobre o que seria esquerda e o que seria direita nesse vídeo, só que você percebe e sabe que as duas trazem grande influência e muita no nosso país que a gente vive em questão. Então, até a influência dessas questões acontece no nosso país, tem essa tal polarização de um lado como se fosse positivo e negativo, bem e mal e por aí vai. E um atacando o outro como se fosse o outro errado e você, o senhor totalmente da razão, e como se sua verdade fosse única e verdadeira, o que já é errado em qualquer ponto de vista. E, continuando no nosso tópico de influência das pessoas, isso tudo atrapalha e muito as pessoas que você vive no seu cotidiano e te atrapalha em muitas áreas da sua vida. Por quê? Como eu já falei, você influenciando as pessoas e sendo influenciado, dependendo do que você vê, o que você faz, o que você fala, o que você deixa de falar, os locais que você vai, vão moldar quem você é, você querendo ou não. Você gostando dessa verdade ou não, é uma realidade que acontece com as pessoas. Perdão. Então, você sempre tem que botar muito na ponta do lápis e ver quem você quer realmente ser para determinar os locais que você vai ir, os locais que você vai frequentar, as pessoas que você vai falar, porque querendo ou não, você vai receber influência externa dessas pessoas e no decorrer do tempo você acaba se corrompendo, você querendo ou não. Ai, professor, mas quem faz isso tem mente fraca. Vai lá então, faça e testa para ver o que vai acontecer com a tua vida. E quando eu falo de se corromper, não estou falando de uma pessoa que vai virar bandido do nada, que vai acontecer uma coisa assim. Não, eu falo de coisas pequenas que atrapalham os seus objetivos em questão. Porque eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma linha reta para um objetivo meu. Ah, eu quero juntar dinheiro para comprar um carro. Vou dar um exemplo bem bobo que acontece com a maioria dos brasileiros. Ah, o carro custa 20 mil reais. Eu tenho que ir guardando aos poucos, ou fazer um financiamento, alguma coisa do gênero, mas eu tenho que guardar um dinheiro aos poucos para pagar aquele carro. Aí eu tô focado nisso. Aí chega um final de semana, um amigo seu chega, vamos lá beber, vamos comprar cerveja. Aí você vai, o dinheiro que você ia guardar para comprar o carro, você gasta. Você já saiu do caminho. Aí não, você volta pro trilho. Ah não, vou comprar o carro. Aí chega outro final de semana, mesma coisa. Vamos sair, vamos curtir, vamos lá, vamos cá. Quando você vê, passou-se um mês, 2 meses, 6, 1 ano, 2 anos, e você não concretizou o seu objetivo, que seria simples, que seria você aprender a dizer não, guardar seu dinheiro e concretizar seu objetivo.
simples. Então, até no outro vídeo em questão que eu falei sobre raciocínio lógico, de você ser muito exato naquilo que você crê e acredita, para não dar brechas para influências externas que você sabe que não condiz com seus objetivos. Então, esses pontos de vista que eu estou passando para vocês e explicando esses contextos de influências, tanto sua e de outras pessoas, por causa disso. Porque muitas das pessoas que eu conheço, que eu vivi e estive ao lado, se tornaram pessoas infelizes por não saber dizer não, por não saber filtrar as influências externas que elas recebiam de coisas, pessoas e locais. Então elas acabaram tendo uma vida amargurada, uma vida triste, por não saber dizer não, por não saber escolher e ter voz ativa sobre aquilo que ela quer e aquilo que ela acredita. Ah, mas meus pais, vou dar um exemplo, meus pais são de religião X, eu não gosto de ir lá e eles me obrigam. Então, enquanto você mora com eles, siga essa doutrina, por causa que querendo ou não você está na casa dos seus pais, você tem que obedecer. A partir do momento que você saiu da casa dos seus pais, você faz o que você bem entender. Essa é a regra, é assim que funciona. Respeite seus pais primeiro, depois que você for dono de si, for livre e tiver ou ser o dono da sua casa, como minha mãe falava, ser o galo, o homem da casa. Então, aí você tem voz ativa para escolher o que você quer ou não como pessoa. Em primeira instância, quando você mora com seus pais, você já tem que saber o que você gosta, porém você tem que respeitar a escolha deles, beleza? Então é isso, pessoal. Saiba muito bem o que você quer, deixe tudo concretizado. Ah, mas professor, o tempo muda, as pessoas mudam. Também concordo. Mas se você tem uma coisa que você realmente quer fazer e você concretiza isso, você vai atrás disso, então esse objetivo não muda, e se caso mudar, você vai e corre atrás de outra coisa no decorrer do tempo. Só não fique chorando ou não se lamente por não ter conseguido concretizar uma coisa por culpa sua, que você não teve a competência de ser disciplinado, de ser responsável, de arcar com a consequência de suas atitudes, de coisas que você fez ou que você deixou de fazer e não conseguiu atingir seus objetivos. Ah, mas eu não deu por causa disso, por causa daquilo, porque aconteceu isso. Infelizmente, para a vida, para o universo e para todo mundo, continua sendo desculpa e você não concretizou seus objetivos. Então sim, a influência das pessoas e das coisas internas, externas, de pessoas que influenciam você e de como você influencia as pessoas, porque quando você deixa de ser só influenciado e você tem a sua opinião própria, você tem esse ponto de vista, você acaba influenciando outras pessoas e criando esse novo ciclo de influência que você muda a visão das pessoas e você consegue fazer elas enxergarem o que é bom, o que é ruim para elas, por elas mesmas. Porque, que nem o caso, uma coisa que eu estou fazendo aqui, eu dou a liberdade de vocês abrirem a mente de vocês e escolherem o que seria melhor para vocês. Porque em momento algum eu vou falar aqui para vocês, ah, façam academia por causa disso, disso, daquilo. Não, eu explico o porquê que é bom e faço vocês decidirem se é bom para vocês ou não. Ah, treine arte marcial. Ah, escolham um determinado ponto de vista político. Ah, façam isso, façam aquilo. De forma alguma. Todo mundo é dono de si, todo mundo é responsável pelas suas consequências, pelos seus atos. Tanto que até aquele ditado lá, você sempre decide sozinho, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho, e assim funciona realmente. Então as suas atitudes, as suas escolhas, se você fizer elas ou não, quem vai arcar com elas é você. Tanto pessoalmente, judicialmente e por aí vai. Então, seja dono de si, esteja responsável pelas suas atitudes, saiba as influências que você vai receber, de quem você vai receber, os locais que você vai. Eu estou falando isso em mais de um vídeo, porque é a verdade e eu tenho que reafirmar isso mais de uma vez para começar a gravar na mente de vocês. Vejam com quem vocês andam, vejam o que vocês veem, o que vocês escutam, o que vocês falam, os locais que vocês vão e os seus objetivos em questão. Então, trace isso, anote no papel. Ah, eu quero ser professor, como eu faço para chegar lá? Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Anote, forme um mapa, organize isso, que assim você chega nesse objetivo. Caso contrário, você é só um peixe nadando no mar em círculos. Você não chega em lugar nenhum. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é um pouco o conteúdo do vídeo de hoje. Era para se remeter mais a quesito de influências, só que ele se estendeu um pouco nesse conceito, porque, querendo ou não, um assunto vai se linkando ao outro, vai se expandindo e vai dando mais a brecha e mais espaço para outros conteúdos. Beleza? Curta aqui esse vídeo, comenta, se inscreva no meu canal, dê sua opinião,
Fale o que você acha sobre esses meus pontos de vista. Se você concorda, se você discorda, se você acha que eu sou maluco, se você acha que eu sou um ditador, fale o que você quiser. Eu quero ouvir a sua opinião, se você concorda ou não, e se você acha que isso vai fazer diferença na tua vida, beleza? Agradeço a todo mundo mais uma vez e até o próximo vídeo.